em Efésios, queridos. Efésios, capítulo de número 5. Nós vamos dar continuidade. Som. Nós vamos dar continuidade na nossa série de sermões sobre a doutrina da santificação. Nós vamos ler Efésios capítulo 5, do verso 18 ao 21. Diz assim: E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixe-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Podeis assentar, queridos irmãos? Bom, tema sugestivo para essa manhã é enchei-vos do Espírito. Como vocês sabem, nós estamos já há alguns meses pregando sobre a doutrina da santificação, e a carta que nós estamos expondo sobre essa importante doutrina é a carta aos Efésios. Então eu preciso fazer uma breve recapitulação para que a gente lembre alguns pontos que são importantes que nós tratamos até aqui. Nós começamos a exposição no capítulo 4, verso de número 17, e nós paramos no capítulo 5, verso de número 17. E Paulo, de modo prático, nos ensinou a dinâmica da santificação. Como que funciona a santificação? Como que é na prática essa obra tão gloriosa de Deus em nossas vidas, por meio do seu Espírito? E ele usou alguns contrastes para nos ensinar a diferença que existe entre a vida sem Cristo, aquela vida que nós tínhamos antes de Jesus nos alcançar, e a nova vida que nós recebemos em Cristo Jesus. E ele vai dizer que quem está em Jesus deve dizer não ao antigo estilo de vida do passado, que era marcado por pecados e mais pecados. E agora, nós devemos dizer sim ao novo modo de viver que está em Cristo Jesus. É aquela dinâmica de dizer não ao pecado e sim à nova vida em Cristo Jesus. Então, isso ele vai tratando desde o capítulo 4 ali, do verso 17, ele vai trazendo contrastes, mostrando então esse não para o pecado e sim para o novo homem em Cristo Jesus. E dos versos 15 ao 17 do capítulo 5, Paulo exortou que os filhos de Deus, eles devem viver sabiamente em meio a dias maus. Eu expliquei o que significa esses dias maus, e que nós devemos viver em meio a esses dias maus discernindo, entendendo qual é a vontade do Senhor. E agora no verso 18, que nós acabamos de ler, ele vai apresentar o meio pelo qual então um filho de Deus pode viver de modo sábio e piedoso, discernindo a vontade de Deus. E a resposta é: como viver sabiamente em dias maus, discernindo a vontade de Deus, sendo cheios do Espírito Santo. Como viver nesse mundo marcado pelo pecado, de modo sábio, de modo que glorifica a Deus, de modo discernindo a vontade do Senhor, sendo cheios do Espírito Santo. E veja aí o verso 18: Não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixe-se encher do Espírito. Então a ênfase do apóstolo aqui é essa: se desejamos viver sabiamente, discernindo a vontade de Deus, devemos ser cheios do Espírito Santo. Só que ele vai nos mostrar como que essa vida plena do Espírito, cheia do Espírito, ela acontece. Quais são os resultados de uma vida plena do Espírito? E que uma vida cheia do Espírito Santo vai transformar os nossos relacionamentos. Mas perceba, irmãos, que para falar da plenitude do Espírito, que é o principal tema de Paulo, do verso 18 ao 21, ele introduz o elemento da embriaguez. O primeiro mandamento aqui é: não vos embriagueis.
E por que Paulo faz isso? Tendo o padrão de explicação de como ocorre a dinâmica da santificação. A embriaguez é o aspecto negativo, e a plenitude do Espírito é o aspecto positivo. Dizer não a embriaguez com vinho, e sim a plenitude do Espírito. E o apóstolo então faz duas comparações. Nelas nós temos tanto o elemento de contraste, o que identifica a clara diferença entre aqueles que estão cheios de vinho e aqueles que estão cheios do Espírito. Há uma diferença gritante. Mas há também certos aspectos semelhantes. Ou seja, existe uma similaridade entre os que estão cheios de vinho e daqueles que estão cheios do Espírito. Ao mesmo tempo que há uma diferença gritante, há também uma similaridade. Há traços semelhantes nesses comportamentos que nós vamos ver. Mas para que a gente tenha um entendimento amplo sobre esses dois imperativos, essas duas ordens, não vos embriagar com vinho e ser cheios do Espírito, eu julgo necessário, irmãos, a gente ter um entendimento, um conhecimento de como eram naqueles dias. Qual era a relação daquela sociedade com o vinho? Qual era o contexto daqueles dias? E naqueles dias, queridos irmãos, era muito comum as pessoas se embriagarem com vinho. E, consequentemente, elas eram levadas a uma vida libertina, marcada por devassidão. Os antigos usavam doses exageradas de vinho, não só para se livrar das preocupações do dia a dia, mas também para serem dominados por uma atmosfera de alegria. Quem bebe, às vezes bebe para se alegrar, esquecer os problemas. Aquele tempo também tinha esse entendimento, vamos beber para fugir dos problemas e nos alegrarmos. Mas, diferentemente dos dias de hoje, naqueles dias havia também um aspecto religioso. Beber vinho, para muitos, não para todos, naqueles dias, tinha um aspecto religioso. Eles entendiam que para você ter comunhão com os deuses, era necessário se embriagar com vinho. Então, eles exageravam no uso do vinho. Eles iam para os templos, e nos templos eles bebiam vinho, se embebedavam, eles faziam danças frenéticas, praticavam orgias sexuais, porque no entendimento daquela população, quando eles bebiam e faziam tais coisas, eles estavam agradando os deuses, e estavam também desfrutando de uma comunhão com eles. Nesse panteão de deuses, havia um deus conhecido como o deus do vinho, e o nome dele era Dionísio. Então havia uma adoração específica a um deus cujo nome era Dionísio, porque ele era considerado o deus do vinho. Então veja, a embriaguez ela está intimamente associada com os ritos e práticas idólatras, que eram parte integrante da adoração no templo. Então esse tipo de adoração pagã é com que os efésios, a qual Paulo escreveu, estavam familiarizados. E muitos daqueles irmãos que receberam essa carta aos Efésios, porque a carta aos Efésios, como eu já disse em outras oportunidades, não foi só para a cidade de Éfeso. Essa carta também foi destinada às igrejas da Ásia Menor. Aqueles irmãos estavam vindo de um contexto idólatra. Eles bebiam exageradamente vinho para se alegrar, para esquecer os problemas, mas também muitos deles bebiam para adorar o deus Dionísio, para ter comunhão com os deuses. Então, olhando esse contexto, é como se Paulo estivesse dizendo o seguinte, abre aspas, preste bem atenção, no passado, vocês tinham por costume se embriagar com vinho, até mesmo em ritos de adoração aos ídolos, mas agora, com a nova vida que receberam em Cristo, vocês não devem mais se encher de vinho. Ao contrário, vivam cheios do Espírito, pois viver embriagado é uma conduta tola. Por que eu estou destacando aqui o tola? Fecha aspas.
Porque Paulo, do verso 15 ao 17, vai nos mostrar que nós devemos viver sabiamente e não como tolos. E viver embriagado é uma atitude tola, porque a embriaguez, como vai Paulo dizer, nos leva à devassidão. Então, trazendo esse contexto, acho que a gente consegue compreender melhor esses dois imperativos, essas duas ordens. A primeira ordem de Paulo é: não se embriague com vinho. Embriagar traz a ideia de encharcar. Veja, o que é proibido não é o uso do vinho, mas é o abuso do vinho. Beber vinho não é pecado, mas embriagar-se com vinho que se torna pecaminoso, tá? Bom, nós temos muitas advertências na Bíblia sobre o perigo do uso do vinho. Entretanto, o consumo dele não está proibido. Como eu disse, ao contrário, nós vemos nos livros sapienciais, os livros de sabedoria do Antigo Testamento, a recomendação do uso do vinho para se alegrar. O mesmo apóstolo Paulo, que está aqui nos proibindo a embriaguez com vinho, na carta que ele escreveu a Timóteo, seu discípulo, que também era um pastor, ele vai recomendar o uso do vinho por uma questão medicinal, por uma questão de saúde. Quando você lê o Antigo Testamento também, você vai ver ali que em alguns sacrifícios no templo eram também utilizados o vinho. Então veja, a proibição não é o uso do vinho, a proibição é o abuso do vinho, é o embriagar-se. Portanto, um cristão maduro jamais deveria se escandalizar com alguém que esteja bebendo vinho. Mas nós devemos nos escandalizar com pessoas embriagadas com vinho ou qualquer outro tipo de bebida. Mas antes de nós analisarmos então a segunda ordem de Paulo, que é ser cheio do Espírito, eu quero ver com vocês então a similaridade, a semelhança que existe entre uma pessoa que está cheia de vinho e uma pessoa que está cheia do Espírito. E quero ver com vocês também o contraste, a diferença entre uma pessoa que está embriagada com vinho e uma pessoa que está plena do Espírito Santo. E a similaridade, a semelhança entre alguém que está cheio de vinho e alguém que está cheio do Espírito, está na mudança de comportamento que a pessoa tem. Quando uma pessoa está bêbada, nós dizemos que ela está sob a influência do álcool. E quando um cristão está cheio do Espírito, nós dizemos que tal crente está sob a influência e o poder do Espírito Santo. Em ambas as situações, há uma mudança de comportamento. A personalidade de quem bebe vinho muda quando ela se embebeda, quando ela fica embriagada. Ela fica desinibida, ela não se importa com o que os outros pensam dela, a pessoa perde o controle de si mesma, e esses são alguns dos efeitos da embriaguez. O crente, cheio do Espírito Santo, em vez de perder o controle de si mesmo, ele ganha o controle de si, pois o domínio próprio é o fruto do Espírito. O Espírito Santo influencia cada parte do nosso ser, mente, emoções e vontade. Então, o aspecto de semelhança é que, daquilo que nós estamos cheios, determina o nosso comportamento. Então, o entendimento aqui é que uma pessoa que é totalmente influenciada e controlada por aquilo que o enche. Em outras palavras, uma pessoa cheia se caracteriza por aquilo que o enche. Assim está o aspecto da similaridade. Se você está cheio do Espírito Santo, você vai ver que você será influenciado por Ele. Você será controlado por Ele. Se você está cheio do vinho, você também será influenciado pelo vinho e controlado pelo vinho. Aqui então há o aspecto da semelhança. Mas vejamos o contraste, a diferença gritante entre quem está cheio do Espírito e quem está cheio de vinho. O contraste não é entre o vinho e o Espírito, mas exatamente entre os dois estados. Quem está bêbado com vinho leva à devassidão, e quem está cheio do Espírito é levado à alegria na comunhão entre os irmãos e de ter relacionamentos saudáveis. Então o contraste está no resultado. Se eu beber vinho, se eu me embriagar com vinho, eu tenho
esse resultado. Se formos cheios do Espírito, eu tenho esse outro resultado. Há uma diferença gritante. O resultado da embriaguez é a dissolução. No grego é azotia. E as pessoas, então, que se embebedam, elas são levadas a ações desenfreadas, descontroladas. Esse termo azotia traz a ideia de desperdício. A embriaguez leva-nos a uma vida pródiga, que desperdiça o dinheiro. Pessoas ébrias perdem o pudor e a vergonha. A embriaguez leva à ruína, traz desgraça, lágrimas, pobreza, separação e opróbrio à família. O Dr. Martin Lloyd-Jones, médico e pastor, falando sobre o vinho e o álcool, ele disse, abre aspas, o vinho e o álcool, farmacologicamente falando, não são estimulantes, mas depressivos. O álcool sempre está classificado na farmacologia entre os depressivos. O álcool é um ladrão de cérebros. A embriaguez deprime o cérebro, tira do homem o autocontrole, a sabedoria, o entendimento, o julgamento, o equilíbrio e o poder para avaliar as coisas. Ou seja, a embriaguez impede o homem de agir de maneira sensata. Fecha aspas. Então, muitas pessoas, irmãos, numa busca em se fugir dos seus problemas, vão buscar, então, refúgio no fundo de uma garrafa. Mas o que eles encontram é um substituto barato, maldito, falso e artificial, que não leva à verdadeira alegria. O resultado da plenitude do Espírito é totalmente diferente, é o oposto. Então veja, o resultado de quem se embriaga com vinho é catastrófico, leva à ruína, leva à vergonha, leva à desgraça. O resultado de quem está cheio do Espírito é completamente oposto. Aí está o grande contraste. Mas antes de eu mostrar os resultados de quem é cheio do Espírito, eu quero falar um pouco sobre o verbo encher. Porque essa é a segunda ordem, enchei-vos do Espírito. E esse verbo, a maneira como ele foi conjugado pelo apóstolo, nos traz ensinamentos muito preciosos. O verbo, como eu já disse, está no imperativo, nos mostrando que é uma ordem. Eu tenho certeza que se você vê alguém embriagado, e alguém lhe fazer uma pergunta, olha, será que aquele crente está em pecado porque ele está bêbado? Eu tenho certeza que você vai afirmar, sim, está em pecado. Porque a embriaguez é pecado. Mas nós não temos a mesma convicção em afirmarmos também que um crente que não está cheio do Espírito também está em pecado. Nós ficamos apenas com o primeiro imperativo, não pode se embriagar. Mas e o segundo? O segundo também é uma ordem. Todos os cristãos são chamados a ser cheios do Espírito Santo. É uma ordem. Todos nós somos ordenados a não nos embriagarmos. Mas todos nós somos ordenados a nos enchermos do Espírito. Ou seja, ser cheio do Espírito não é uma opção, é uma obrigatoriedade. E o sentido aqui do verbo encher, irmãos, no grego bíblico, tem algumas nuances que pode significar algumas coisas que eu preciso trazer a vocês. Porque quando a gente fala enchei-vos do Espírito, o que é encher no grego? Bom, preencher até o limite, como a ideia de um recipiente, um copo em que você vai encher até o limite. Mas também traz o sentido, e é aqui que eu quero que vocês prestem bem atenção, de dominar, controlar. Quem está cheio está dominado, está controlado. Traz a ideia também de uma influência permanente, de algo que nos completa, que nos leva à maturidade. Por exemplo, quando nós lemos em Atos dos Apóstolos alguns textos, nos dizem ali que os discípulos foram cheios do Espírito. E nesses textos nós vemos que após eles serem cheios, eles foram capacitados.
guiados, dominados pela presença de Deus. Resumindo, o Novo Testamento usa ser cheio de, enchei-vos, para indicar que algo toma a pessoa, controla a pessoa, governa as suas atitudes, dirige suas emoções e ações, caracteriza todo o comportamento da pessoa. Logo, ser cheio do Espírito significa ser dominado, guiado e capacitado pelo Espírito. Ficou claro isso, irmãos? Isso é ser cheio do Espírito, é ser dominado, controlado, guiado e capacitado pelo Espírito. E esse verbo que está no imperativo, ele está no imperativo presente contínuo. O que isso significa, pastor? Isso nos leva a responder uma pergunta. Quando devemos ser cheios? E a resposta é continuamente. Está no verbo presente contínuo. Ou seja, todos os dias nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Isso nos ensina que ser cheio do Espírito não é um evento único, que acontece uma única vez, mas é uma experiência contínua na vida cristã. Ou seja, não é algo momentâneo, acidental ou esporádico. É uma disposição permanente de caminhar sob o controle do Espírito. Nós já fomos selados com o Espírito Santo de uma vez por todas. O crente nunca deixará de ser habitado pelo Espírito Santo. Você já foi selado, como já foi pregado em sermões anteriores. Mas todos nós somos chamados diariamente a sermos cheios do Espírito Santo e continuarmos a buscar a plenitude do Espírito Santo todos os dias. Deu para entender? Você já tem o Espírito Santo, mas nós somos ordenados a buscarmos a plenitude do Espírito. Lembra do recipiente? Tem água ali, a presença do Espírito está ali, mas nós precisamos que essa presença transborde, que essa presença cada dia aumente nas nossas vidas. Então, nós temos um verbo que está no imperativo presente contínuo, mas também está numa voz passiva. Embora é uma ordem para que permitamos que algo nos aconteça. Paulo não diz, encham-se, mas sejam cheios. O que significa um verbo estar na voz passiva? O aspecto passivo indica que não é algo que nós fazemos, mas que permitimos ser feito em nós. O próprio Espírito nos enche. Nós precisamos apenas ter uma submissão voluntária ao Espírito. Ou seja, nós não produzimos a plenitude do Espírito. Nós apenas nos colocamos sobre a ação e influência do Espírito Santo, que é quem nos enche. Ou seja, a plenitude do Espírito é uma obra divina, não é uma obra produzida por homens. Nossa responsabilidade, usando outros termos de outras cartas de Paulo, é não resistir o Espírito, não entristecer o Espírito, não apagar o Espírito, conforme ele diz em 1 Tessalonicenses. Ou seja, nós temos que nos submeter à ação poderosa do Espírito Santo. É Ele que nos enche da presença dEle. Agora, irmãos, os versículos que nós vamos dar sequência, do verso 19 ao 21, vai nos mostrar o resultado de quem é cheio do Espírito. Lembra, o contraste é a diferença entre quem está bêbado com vinho e quem está cheio do Espírito. Quem se embriaga com vinho é levado à devassidão, à destruição, à vergonha. Mas quem é cheio do Espírito tem um outro resultado. Ele vai falar, cantar, agradecer e sujeitar-se. Verso 19. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Nós temos aqui 4 particípios: falando, cantando, dando graças e sujeitamos. Todos eles estão gramaticalmente ligados ao verbo enchei-vos.
Ou seja, eles descrevem as ações que fluem da plenitude do Espírito. Esses particípios aqui nos mostram o resultado de alguém que está cheio do Espírito Santo. Aqui não é um meio pelo qual você é cheio, mas é o resultado de quem está cheio do Espírito Santo. E quem está cheio do Espírito Santo tem uma fala que edifica, uma adoração sincera, gratidão constante, submissão mútua. Ou seja, uma pessoa cheia do Espírito Santo é levada à verdadeira alegria que resulta em adoração a Deus, uma boca que se enche de música, de canções, um coração que transborda de louvor e de gratidão, e que torna o nosso comportamento humilde e submisso em relação ao próximo. Agora, eu quero muita atenção sua. Veja que interessante. A plenitude do Espírito Santo na vida de um crente não nos isola. Ao contrário, ela nos une aos nossos irmãos. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é levada à comunhão da igreja, é conduzida pelo Espírito Santo a falar ao próximo acerca das Escrituras, que é o livro de Salmos. Ou seja, da boca de uma pessoa cheia do Espírito saem as Escrituras, mas da mesma boca também saem cânticos em comunidade, no culto, na igreja. Enfim, a pessoa cheia do Espírito Santo transborda em palavras de gratidão, de encorajamento e de uma adoração compartilhada. Normalmente, quando nós pensamos em pessoas cheias do Espírito Santo, o que nós imaginamos? Uma pessoa isolada, no seu quarto ali, a sós com Deus, buscando a presença do Espírito Santo de uma maneira individual, uma experiência individual. No entanto, Paulo nos mostra que, embora cada um de nós deve buscá-la pessoalmente, nós devemos buscar essa presença no nosso quarto, na nossa casa, mas aqui Paulo amplia o nosso entendimento sobre ser cheios do Espírito Santo. Ele vai nos ensinar que a plenitude do Espírito, ela se manifesta na vida da igreja, na comunidade, na comunhão, nos relacionamentos entre os irmãos. Paulo então está nos ampliando essa compreensão de plenitude do Espírito, ou seja, ela não se limita ao quarto secreto, mas ela transborda na vida da comunidade, na forma como nós falamos, nós adoramos, na forma como nós agradecemos e nos sujeitamos uns aos outros. Vamos agora analisar com mais detalhes o resultado de quem está cheio do Espírito Santo. E a primeira consequência, o primeiro resultado de uma vida cheia do Espírito é muito interessante, porque Paulo aqui, ele não mencionou que é uma fé que remove montanhas. Paulo não vai dizer que uma pessoa cheia do Espírito Santo é alguém que tem uma experiência sobrenatural, que entra em êxtase, que pula, que faz um monte de acobracia. Não, algo, sabe, incomum. Não. Paulo vai dizer que a primeira consequência de quem está cheio do Espírito Santo é ter uma boca que fala da palavra e um coração que canta. A pessoa fala daquilo que o seu coração está cheio. Quem disse isso foi Jesus. Quando o crente está cheio do Espírito, ele tem uma alegria interior que se manifesta em compartilhar as Escrituras através do cântico. Então você quer saber se alguém está cheio do Espírito Santo? Veja o que sai dos lábios dessa pessoa. Essa pessoa não fala de Bíblia, essa pessoa não fala do Evangelho, só fala em línguas. Não está cheio do Espírito. Quem está cheio do Espírito, fala dos salmos, fala da palavra de Deus. Quem está cheio do Espírito, tem nos seus lábios canções, hinos e canções espirituais. A vida cheia do Espírito produz em nós alegria, música. Independente se nós temos uma voz boa ou não, todo crente cheio do Espírito Santo é um cristão que canta. Então, se nós não cantamos,
Se nós não temos alegria na adoração, seja no particular ou seja na comunidade, nós não estamos cheios do Espírito Santo. Ou seja, o melhor indicativo para nos mostrar que somos realmente cheios do Espírito é ter uma alma satisfeita, uma alma contente, um coração feliz, que se expressa na música. Mas veja, irmãos, que Paulo vai nos ensinar uma coisa tão importante agora sobre o culto, é que a audiência do nosso canto não é somente a Deus. Ele é o principal, mas veja o que o texto diz: falando entre vocês. Ou seja, quando nós cantamos, nós não estamos cantando apenas a Deus, nós estamos cantando uns aos outros. Nós estamos edificando uns aos outros com o conteúdo desses louvores. Porque o conteúdo desses louvores está aqui descrito por Paulo. O que esses crentes cantam uns aos outros quando eles estão cheios do Espírito? E a resposta é: salmos, hinos e cânticos espirituais. Salmos é o livro do Velho Testamento. Quem aqui já leu o livro de Salmos? Salmos tem orações e louvores. E a igreja primitiva fez a maior parte da sua música diretamente do saltério. Usou várias melodias familiares para o culto. Os salmos falam principalmente da natureza e a obra de Deus, falam da lei de Deus, do governo de Deus, a sua providência. Ou seja, o que nós cantamos uns aos outros? Palavra de Deus. E aqui, irmãos, eu abro aqui um parênteses, para dizer a vocês o porquê que uma igreja precisa ser criteriosa naquilo que cantamos. A gente não pode chegar aqui e cantar qualquer coisa. Tem muitas músicas que são intituladas evangélicas, que são contra a palavra de Deus, que têm ensinamentos totalmente opostos ao livro de Salmos. Mas veja, o que mais nós vamos cantar uns aos outros? Hinos. E aqui, os comentaristas vão dizer que é uma distinção que a igreja fez de salmos para com hinos. Os salmos exaltavam a pessoa de Deus, Deus Pai. E aí, os hinos tinham uma pegada diferente. Eles exaltavam a pessoa e a obra de Cristo, as doutrinas centrais da fé cristã. Então, nos hinos era destacado a encarnação de Cristo, a cruz de Cristo, a ressurreição de Cristo, a glória de Cristo. Por exemplo, esses hinos exaltavam principalmente Jesus como Redentor e cabeça da igreja. E aí você vai ver, por exemplo, Colossenses capítulo 1, do verso 12 ao 16, Filipenses capítulo 2, do verso 6 ao 11, eram hinos. Esses textos eram hinos cantados no culto. Os crentes também cantam cânticos espirituais. Cânticos é um termo mais amplo, significa simplesmente canção. E o adicional aqui que Paulo coloca, cânticos espirituais, pneumáticos, eram então composições cristãs mais simples, porém profundamente sinceros, que expressavam fé, alegria, esperança, súplica e testemunho. Tudo isso expressavam verdades espirituais. Então, um crente cheio do Espírito Santo é um crente que canta, é um crente que adora, é um crente que louva qualquer coisa? Não, ele louva salmos, hinos e cânticos espirituais. Meus irmãos, sejamos sinceros, quando você ouviu que um crente cheio do Espírito Santo é alguém que canta? Normalmente nós aprendemos o oposto. O crente cheio do Espírito Santo é alguém que está isolado, não me toque, eu sou santo, eu não preciso de comunhão, eu tenho uma cara fechada, ou eu estou falando em línguas o momento todo, mas pelo texto, nós cantamos salmos, hinos e cânticos espirituais. E uma outra pergunta nos vem à mente: como que esses crentes realizam então essa adoração? Cantando e louvando. Cantar é você entoar uma canção com a sua voz. Simples assim. E no Novo Testamento sempre é usado
em relação a louvar a Deus. Mas louvar, irmãos, tem um outro sentido. Cantar é entoar com a sua voz uma adoração a Deus. Louvar traz a ideia de uma adoração com instrumentos de cordas, em especial a harpa. Então a palavra louvor, louvando, passou a representar qualquer música instrumental. Então a gente tem guitarra, a gente tem bateria, a gente tem baixo, violão, né? Nós temos saxofone e qualquer instrumento que você colocar na sua mente. Louvar a Deus com instrumentos. Ou seja, a igreja, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai adorar a Deus ou pelo canto, com a sua voz, ou com instrumentos que fazem uma melodia, uma adoração. E o texto continua, louvando com o coração ao Senhor. Agora o foco não é mais a comunidade, mas para o coração do adorador. O Espírito Santo produz alegria no nosso interior. Ele produz uma adoração sincera, que vem de dentro, do coração. Não é uma mera emoção. A gente vê em muitos lugares um emocionalismo barato. Mas o verdadeiro crente, aquele que está cheio do Espírito, ele louva ao Senhor de todo o seu coração, com o coração. Uma pessoa cheia do Espírito canta com o coração ao Senhor, e não apenas com os lábios. Deixa eu ilustrar isso aqui. Todos nós já fizemos isso. Quantas vezes você está no culto, você já conhece a música, a letra de Chorus for Child, e você apenas abre os seus lábios. Você está ali, cantando. Nós não cantamos hoje um louvor muito conhecido, Em Espírito e em Verdade? Esse é um hino que todo mundo na igreja conhece. Então a gente canta por cantar. Mas um cristão cheio do Espírito Santo, ele canta com o coração. Ele medita na letra. Ele de fato expressa isso como uma adoração a Deus. Por isso, irmãos, nós precisamos encorajá-los a ter um culto de canto congregacional. A gente não pode vir à igreja apenas para assistir o ministério de louvor. Nós estamos na igreja para cantar, para adorar o Senhor com o coração, expressar a nossa gratidão, o nosso amor a Cristo com o nosso coração. E o verso 20 nos mostra mais um resultado da plenitude do Espírito. Dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a vida cheia do Espírito é uma vida de gratidão contínua. O Espírito muda a nossa perspectiva. O Espírito nos faz entender que tudo que somos e temos é fruto da bondade de Deus. Mesmo quando as coisas nos vêm através de outras pessoas, nós reconhecemos que aquela pessoa que me ajudou, que me abençoou, ela é apenas um instrumento nas mãos de Deus. Ou seja, a fonte de todas as bênçãos é o próprio Deus. Então, quando nós estamos cheios do Espírito, o Espírito nos faz pessoas gratas. Nós reconhecemos, mesmo nos dias maus, que Deus está no controle, que Deus é soberano e que todas as coisas Deus faz com que contribua para o bem daqueles que amam a Deus. E a nossa gratidão sempre deve ser em nome de Jesus Cristo. Por quê? Porque é através de Jesus que recebemos todas as dádivas de Deus. Agora veja comigo o último resultado da plenitude do Espírito. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. A plenitude do Espírito, então, nos conduz em relacionamentos transformados. Ser guiado pelo Espírito, ser controlado pelo Espírito, ser cheio do Espírito, nos levará a um espírito de humildade, que nos leva a ter um desejo de servir ao próximo, de nos sujeitarmos ao próximo, de sermos submissos uns aos outros. E essa submissão, essa sujeição que Paulo aqui nos ensina, ela é voluntária, e ela está enraizada no temor de Cristo. E agora, irmãos, do capítulo 5, do verso 22 até o capítulo 6, verso 9,
Paulo vai exemplificar o que é essa sujeição uns aos outros. Uma pessoa cheia do Espírito Santo vai ter o seu relacionamento conjugal transformado. O homem vai amar a sua esposa como Jesus amou a igreja. A mulher vai estar debaixo da liderança do seu marido, como a igreja está debaixo da liderança do Senhor Jesus Cristo. Os pais vão amar os filhos vão obedecer os pais. Um crente cheio do Espírito Santo será um ótimo funcionário, ele vai fazer o melhor dele na empresa, ele vai dar um bom testemunho, como se ele estivesse servindo o próprio Cristo. Um patrão será um patrão justo, honesto, que paga em dia, que honra os seus funcionários. Isso é o resultado de uma vida cheia do Espírito Santo. Se você falar isso para muitos crentes, eles ficam assustados. Que isso? Ser cheio do Espírito Santo é eu ser um bom funcionário? É eu me sujeitar aos meus líderes? Não, que isso, varão? Aqui não. Ser cheio do Espírito é chegar lá com autoridade, pregar a palavra, bater o pé. Você quer ver se alguém está cheio do Espírito? Veja o testemunho dele na empresa. Você quer ver se alguém é cheio do Espírito? Veja quem ele é no casamento dele ou dela. Você é cheio do Espírito? Jovem, que bonito, vem para a igreja. Mas como é você com seus pais? E por aí vai, irmãos. Resultados de quem é cheio do Espírito. Resultado de quem é cheio de vinho? Dissolução, vergonha, desgraça, ruína, destruição de família, de casamento, de relações. Resultados de quem é cheio do Espírito? Comunhão, adoração, edificação mútua, servir uns aos outros. Veja que contraste gritante. Meus irmãos, então à luz desses contrastes, eu quero lembrá-los que Paulo já havia feito outros contrastes, luz e trevas, sabedoria e insensatez. O ponto aqui é que a embriaguez é uma marca dos tolos. A embriaguez é uma marca de quem é trevas. E ser cheio do Espírito Santo é a característica dos filhos da luz e de uma vida marcada pela sabedoria. Viver em santidade, que é o nosso tema dessa série, só é possível na plenitude do Espírito. Sem ação contínua e poderosa do Espírito de Deus em nós, facilmente seremos dominados por outras influências, seja por vinho ou qualquer outra coisa. Então a busca pela plenitude do Espírito deve ser todos os dias. Diariamente um crente deve ir aos pés do Senhor e clamar: Senhor, me encha do teu Espírito. Eu preciso da plenitude do teu Espírito. E sejamos sinceros, irmãos, olhe para mim. Nós pedimos muitas coisas a Deus. Nós pedimos dinheiro, nós pedimos livramento, nós pedimos saúde para nós, para os nossos familiares, nós pedimos nos guarde do mal, nos livre de Satanás, nos livre das tentações, mas eu temo que a maioria de nós não pedimos, não anelamos, não clamamos pela presença do Espírito Santo. Os irmãos estão prestando atenção, irmãos? Está todo mundo atento? Porque quem não está atento deve estar muito cheio do Espírito Santo, né? Não precisa ouvir. Meus irmãos, nós devemos ter uma busca diária, contínua e totalmente dependente da ação do Espírito. Repito, ser cheio do Espírito não é um único momento, é todos os dias, não é algo isolado, não é algo emocional, não é um arrepio, não é uma experiência privada desconectada do corpo de Cristo. Ao contrário, quando o Espírito nos enche, isso se manifesta, isso resulta no contexto de adoração, de comunhão uns com os outros, na maneira como nós conversamos, na maneira como nós cantamos. Isso resulta em uma vida grata, isso resulta em servir ao próximo,
Isso é ser cheio do Espírito de Deus. E eu quero fazer aqui duas aplicações, irmãos. E a primeira delas é enfatizar que nós devemos viver a plenitude do Espírito no contexto da igreja. Quando Paulo descreve uma vida cheia do Espírito, ele não pinta a imagem de um cristão isolado em uma experiência mística privada. Pelo contrário, ele descreve uma vida inteiramente integrada ao corpo de Cristo. Todos os verbos do verso 19 ao 21 são ações vividas entre irmãos, não longe da igreja, não longe dos irmãos. E isso combate aquela ideia de que é possível ser crente sem pertencer a uma igreja local. A cultura atual dos nossos dias tem produzido muitos desigrejados, pessoas que afirmam ter fé, eu amo Jesus, eu creio em Jesus, mas eu rejeito a igreja. Como se fosse possível viver uma vida cristã autêntica, desconectado do corpo de Cristo. Porém, irmãos, a Escritura que não ensina esse tipo de cristianismo. Ao contrário, condena. Meus irmãos, eu preciso falar algo com muita clareza, mas com muito amor ao mesmo tempo. Ninguém pode dizer que está cheio do Espírito Santo enquanto rejeita a igreja de Cristo. Ninguém pode dizer, eu sou cheio do Espírito, mas rejeita a igreja. Não tem como. Veja, irmãos, que o texto vai nos mostrar que a plenitude do Espírito que Paulo está nos ensinando está na comunidade. O Espírito nos enchendo em meio à comunidade. Veja, a plenitude do Espírito acontece entre vós, entre vocês. O texto não diz, falando consigo mesmo. O texto diz, falando entre vós. Isso significa que envolve diálogo espiritual, conversas que carregam salmos, hinos, verdades encorajadoras. O Espírito nos enche quando vivemos relacionamentos santos, conversas santas, comunhão sincera. Irmão, se você quer verdadeiramente ser santificado, faça amizades na igreja. É num contexto da igreja que o Espírito nos enche. Veja, a plenitude do Espírito acontece quando cantamos juntos. Paulo não diz, cantando sozinhos no quarto. Paulo diz, cantando e louvando ao Senhor, no plural. Quando a igreja canta, como eu disse, ela proclama a verdade uns aos outros. Ela ministra uns aos outros, ela fortalece uns aos outros. A adoração congregacional não é um momento estético do culto, apenas belo, não, mas é um meio pelo qual o Espírito nos enche com a sua presença. Então, quando um crente negligencia o culto a Deus, escute bem isso, quando o crente não tem um compromisso com o culto a Deus, ele está se privando de um dos principais meios pelos quais o Espírito santifica ele. Por isso que você vê um monte de crente fraco na fé, porque nós estamos perdendo aquela essência, o entendimento que todos os crentes do passado tinham, que nós precisamos ter compromisso com o culto. A gente falta culto por qualquer motivo. A mesma dor de cabeça que impediu alguns de virem hoje não será um impeditivo para ir ao trabalho amanhã. Nós preferimos ficar em casa. Nós temos outras prioridades e o resultado disso, que não há edificação, não há fortalecimento. Veja, irmãos, tudo que Paulo está nos ensinando está no contexto cultico, no contexto de igreja. Paulo não diz, agradeça no seu quarto. Não, ele diz, dando sempre graças por tudo. Contexto de igreja. O Espírito de Deus transforma não apenas o nosso culto, mas transforma a cultura da igreja. A igreja é levada a um sentimento de reconhecer a bondade de Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que não vive na murmuração, não vive em guerra, não vive falando uns dos outros, não vive reclamando.
mas é uma igreja grata. A plenitude do Espírito nos torna humildes e submissos, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Uma igreja cheia do Espírito é uma igreja onde os irmãos se submetem uns aos outros. Ninguém quer ser maior do que o outro. Ninguém quer se sentir melhor do que o outro, superior ao outro. Não. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que serve com alegria. É uma igreja que tem um amor sacrificial, que tem uma comunhão madura. Então, cristãos que evitam se sujeitar e servir a igreja, estão deixando de experimentar a plenitude do Espírito. Então veja, a plenitude acontece na comunhão, se manifesta na adoração, cresce na gratidão, se destaca na submissão. Quem escolhe viver sem igreja, está escolhendo viver sem os meios pelos quais Deus estabeleceu para nutrir, sustentar e nos fazer crescer na fé. Portanto, irmãos, nessa aplicação, se você é alguém que tem negligenciado os cultos, que tem se afastado da comunhão, se você é alguém que vem na igreja uma vez ao mês, uma vez a cada 40 dias, se você é alguém que nos cultos de quinta, podendo estar, está em casa, de frente de uma Netflix, deitado no sofá, e está negligenciando os cultos a Deus, por esse texto, eu preciso chamá-los a um arrependimento. Culto é um mandamento. Você tem disposição para tudo, para trabalho, para escola, para academia, para artes marciais, e tudo isso é bom, lícito e necessário. Mas e por que para o culto? Por que para o culto nós não temos a mesma disposição? Sabe por quê, irmãos? Nós não estamos cheios do Espírito. Quem está cheio do Espírito deseja estar na comunhão. Se você perdeu o desejo de estar no culto, é porque você não está cheio do Espírito Santo. E quem está cheio do Espírito Santo tem vontade de estar na comunhão. Volte a priorizar o culto público. Volte a amar a igreja, o corpo de Cristo. Porque a plenitude do Espírito não acontece no isolamento. Ela floresce no corpo, no culto, na comunhão dos santos. Eu concluo, irmãos, dizendo que há outros tipos de influência. O texto aqui é claro, não vos embriagueis com vinho. Com quem, irmãos? Por quê? Porque a embriaguez domina a pessoa, altera o seu comportamento, confunde suas emoções, controla a vida da pessoa. Talvez, muitos aqui não têm nenhuma dificuldade em dizer não ao vinho. Ah, esse imperativo aí, pastor, não é para mim. Eu nem bebo vinho, muito menos embriagar. Pastor, eu não bebo nenhuma bebida alcoólica, então para mim está tranquilo. Que bom. Mas eu gostaria de refletir com vocês que há outros tipos de embriaguez. Paulo não está lidando apenas com um vício específico. Paulo está lidando com um princípio espiritual muito mais amplo. Ele está dizendo, tudo aquilo que você está cheio domina a sua vida. Influencia suas decisões, sua mente, seu comportamento. Então, qualquer coisa que te influencia, que te domina, é um certo tipo de embriaguez. Os comentaristas vão usar até um termo bem próprio, embriaguezes modernas. Não são líquidas, mas que são igualmente perigosas. Coisas que, quando não vigiamos, passam a controlar e conduzir a nossa vida, em vez de sermos controlados e conduzidos pelo Espírito. E aí nós temos a embriaguez do entretenimento. Veja, irmãos, entretenimento sadio não é pecaminoso. Nós precisamos de entretenimento. Mas torna-se lícito quando se torna uma busca incessante por distração. Torna-se pecaminoso e nós vamos nos embriagando de entretenimento quando a gente não quer passar nenhum período do dia com espaço livre, no silêncio. A gente sempre quer ter a mente ocupada,
A gente sempre quer desligar o cérebro, aliviar aquela preocupação daquele problema. Então a gente tem uma necessidade compulsiva de sempre estar com algum entretenimento. Nós ficamos horas do dia no YouTube, nós nas telas, nós queremos sempre estar com a mente entretida. Nós estamos embriagados pelo entretenimento. Nós gastamos horas com vídeos curtos, com dopamina barata e prejudicial. Nós queremos buscar uma alegria nas redes sociais, nas séries, nos filmes. Veja, tudo isso é lícito. Mas nós estamos nos embriagando com essas coisas, de modo que estas coisas, elas nos dominam. A gente às vezes se preocupa com quem é viciado na droga, na cocaína, no crack, mas a maioria de nós estamos viciados, embriagados com o entretenimento. Nós gastamos horas com estas coisas e segundos, minutos com aquilo que é espiritual. Seja honesto, você lê mais Bíblia e ora, ou você assiste mais filmes e redes sociais? Vídeos curtos. Responda. Somos embriagados também pelo consumismo. Buscamos incessantemente possuir, comprar, adquirir, acumular. As pessoas então passam a buscar nas coisas aquilo que só Deus pode preencher. A gente quer se encher de bens materiais, por isso que toda hora chega coisa da Shein, da Shopee, né? Não para de chegar. Se aquela semana não chegar alguma coisa, a pessoa fica inquieta, ela está vazia, ela está plena do consumismo. E esse consumismo, que também já é uma doença por muitos profissionais, promete alívio, promete alegria, mas sempre entrega vazio, ansiedade e conta para pagar. Somos também embriagados pelo orgulho. Eu estou terminando, irmãos. A embriaguez de si mesmo é uma das mais devastadoras. É quando a pessoa se vê como suficiente. Olhe para mim. Uma pessoa assim, ela é sábia aos próprios olhos. Ela não depende da graça. Esse tipo de embriaguez do orgulho desfigura o nosso caráter. Uma pessoa embriagada pelo orgulho, ela não aceita a correção. Ela não quer conselhos. Uma pessoa embriagada pelo próprio orgulho, ela não quer comunhão com ninguém. Uma pessoa embriagada pelo orgulho, ela não quer liberar perdão. Ela não quer pedir perdão. Ela confia mais em si mesma do que no Espírito de Deus. Uma pessoa embriagada pelo orgulho faz com que ela não entenda, não perceba o quanto ela precisa de Deus, porque ela está cheia de si mesma. Em todas essas formas de embriaguez, entretenimento, consumismo e orgulho, o efeito é sempre o mesmo, irmãos. Perdemos sensibilidade espiritual, o Espírito quer nos encher, mas nós já estamos cheios de todas essas influências. Então o princípio aqui é simples e claro. Você nunca está vazio. Nós sempre estamos cheios de algo. E aquilo que estamos cheios determina o nosso comportamento. A pergunta então que eu faço à igreja: do que você está cheio? Qual é o vinho que molda as suas escolhas? A sua mente é a mente de Cristo ou é a mente de um ímpio? Você pensa e vive como um ímpio. Do que nós estamos cheios? A solução, irmãos, não é apenas evitar o vinho, essas influências. A solução é buscar a plenitude do Espírito. Santificação não é só dizer não ao vinho, mas é dizer sim a uma vida cheia do Espírito Santo de Deus.
Lembra que eu falei? Será que é pecado não ser cheio do Espírito? Sim, é pecado. Quem sabe você ouvindo todas essas exortações, a maneira como somos exortados a viver, quem sabe o seu coração esteja respondendo com muita honestidade: eu não consigo viver assim. Infelizmente, eu não consigo viver dessa maneira. Bom, se você está com humildade dizendo isso a si mesmo, essa resposta sincera do seu coração vai te conduzir ao lugar certo: Cristo Jesus. É quando nós percebemos a nossa incapacidade, é que o Evangelho então brilha de maneira mais forte, mais reluzente. A verdade é que nós, por nós mesmos, não conseguimos ser plenos do Espírito. Não é uma questão de disciplina, uma força de hábito, uma força de vontade. Uma vida cheia do Espírito não nasce do nosso esforço, mas da nossa união com Cristo. Ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos. Ele é a fonte, nós somos os sedentos. Ele é o Senhor que recebeu o Espírito sem medida e que derrama sobre nós o seu Espírito Santo. Você precisa se lembrar da boa notícia do Evangelho: Jesus é aquele que recebeu o Espírito sem medida e nos concede o seu Espírito. Portanto, clame por Cristo, fique em Cristo, esteja nele e você será cheio do Espírito de Deus. Olhe para Jesus. Curva sua cabeça e vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, fecha os teus olhos, irmãos. Você ouviu o Evangelho, agora é a hora de nós nos achegarmos ao Senhor. Nós nos achegamos diante de Ti, Senhor, reconhecendo que dependemos do Teu Espírito para viver nesse mundo de maneira sábia e fiel. Esse mundo marcado pelo mal, pelo pecado. Confessamos que os nossos corações estão cheios de coisas que competem com a Tua presença. Estamos embriagados e influenciados pelas coisas desse mundo. Ficamos horas e horas diante das telas. Nos enchemos de ideias e valores ímpios muitas vezes. Alimentamos o nosso coração com aquilo que desonra o Teu santo nome. Ah, Senhor, é doloroso admitirmos que a nossa boca não transborda em louvor, porque o nosso coração está seco, vazio, frio e sem vida. Onde deveríamos ter alegria, que o salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Em nós há pouca vontade e desinteresse. Nós nos alegramos em ir em muitos lugares, mas não nos alegramos na mesma intensidade quando sabemos que há culto ao Senhor. Não encontramos prazer em servir uns aos outros. Falhamos em valorizar a comunhão que Tu nos deste. Pedimos que o Teu amor nos cure dessa frieza e nos leve, ó Deus, a um comprometimento com a vida cristã local. Pedimos, ó Pai, que Tu nos enchas continuamente do Teu Espírito, para que a nossa mente seja iluminada pela Tua palavra e o nosso coração alinhado com a Tua vontade. Livra-nos de tudo aquilo que embriaga e nos confunde, de tudo que nos obscurece, que tira o nosso discernimento, que enfraquece a nossa fé. Conduza-nos a uma vida de sabedoria, na plenitude do Teu Espírito Santo. E finalmente, Pai amado, que a nossa vida, como um todo, reflita a plenitude do Teu Espírito, para que o mundo veja Cristo em nós, a esperança da glória. Amém. Vamos louvar a Deus, queridos irmãos.